Oi, gente, meu nome é Silvana, sou professora de Biologia do Estado de São Paulo. Essa é uma videoaula sobre ácidos nucleicos, DNA e RNA. Nós vamos começar falando sobre DNA. Nós vamos falar algumas características básicas, diferenças entre DNA e RNA rapidamente, mas o assunto principal dessa aula é DNA, tá bom? Então vamos mudar aqui. O que são ácidos nucleicos? Por que tem esse nome? Porque ele tem a natureza ácida, ó, por isso é ácido, ó como que é, né? Fácil isso. E nucleico porque ele foi observado pela primeira vez no interior do núcleo das células. Lembra que quem tem núcleo é célula eucarionte. Mas só a célula eucarionte tem ácido nucleico, que seria o DNA ou RNA? Não, as bactérias também, os seres procariontes também têm. Só que o material genético, neste caso, está espalhado no meio do citoplasma. O DNA é uma sigla. Eu não vou me arriscar aqui a falar em inglês, que esse nome bonito que vocês estão vendo aí na tela, mas em português o nome é a coisa mais linda deste mundo. Ácido desoxirribonucleico. Olha que delícia! É um nome bonito para um filho, não é? Ácido desoxirribonucleico. José, vem aqui, fazendo favor. E o RNA, ele é mais humilde, tem o nome dele em inglês, que também não vou me arriscar. Quem quiser depois aí se arrisque. O nome em português seria ácido ribonucleico. Tá vendo que eu tô marcado algumas letrinhas? É porque a gente usa a sigla, lembra? A gente usa a sigla da palavra inglesa, por isso que DNA. Em português seria ADN. RNA, a gente usa a sigla em inglês, RNA. Em português seria ARN, tá? Às vezes vocês vão encontrar essas especificações. Então, a gente, lembrando, ácido nucleico, porque a natureza é ácida e foi observado pela primeira vez dentro do núcleo. Mas guarda essa informação porque tem poréns. Então, DNA e o RNA. Então, além deles serem encontrados dentro do núcleo celular, eles também podem ser encontrados em outras estruturas. Então, o DNA e o RNA, se é um ser procarionte, não está dentro do núcleo, é óbvio, porque não tem núcleo. Agora, no ser eucarionte, se ele for um vegetal, eu vou encontrar DNA também no cloroplasto, vou encontrar também na mitocôndria. Se nas minhas células, nas suas células, além do DNA estar contido dentro do núcleo, ele também está contido dentro da mitocôndria. A mitocôndria é a organela celular responsável pela respiração celular. É onde acontece a produção de energia. E aqui tem uma coisa tão bonita, que o DNA mitocondrial, ele é passado só de mãe para filhos. Aqui não tem aquela história da genética, que era um gene do pai, um gene da mãe. Não, aqui é só da mãe. É só a mãe que transmite o DNA mitocondrial para os seus filhos. Então, por exemplo, o DNA mitocondrial que estão nas minhas células é o mesmo DNA mitocondrial que está na célula da minha mãe, que estiveram na célula da minha avó, que estiveram na célula da minha bisavó, que estiveram na célula da minha tataravó e por aí vai. Vou imaginar que amanhã eu tenho um filho, tá? Faz de conta. Tive um filho, vou passar meu DNA mitocondrial para ele. Olha que bonito, vou dar a minha mitocôndria, o meu DNA mitocondrial para essa criaturinha. O meu filho, quando tiver os filhos deles, tiverem os meus netos, o DNA mitocondrial presente nessa criatura, nesse meu netinho, vai ser o meu? Não. Morreu ali, tá? Acabou ali a minha história, o meu DNA mitocondrial. É somente de linhagem materna, tá? Isso aqui é mais uma curiosidade. Então, DNA é encontrado também, além do núcleo, se a gente vai pensando em ser eucarionte, na mitocôndria e no cloroplasto. E o DNA mitocondrial é sempre de origem materna, por causa do óvulo. O óvulo é uma célula, ele já tem o DNA mitocondrial ali. Quando tem a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o espermatozoide coloca apenas um material genético, não entre as suas organelas celulares. Por que os ácidos nucleicos são tão importantes? Aqui tem uma piadinha, né, falando do teste de DNA. Porque o DNA, os ácidos nucleicos DNA e RNA, eles são como a receita de bolo do indivíduo. É ali que está armazenado. O DNA é onde está armazenado todas as informações de como o ser vivo vai ser. Pensa que eu quero fazer um bolo de chocolate. Eu vou lá, pesquiso na internet, faço impressão e deixo em cima do fogão a receita de bolo e saio. Se eu morar sozinha, quando eu voltar em casa depois de 5 horas, eu vou ter o bolo? Não. Por quê? Eu preciso de alguém que leia
aquela receita. Então, o DNA tem as instruções. Quem vai fazer a leitura dessa instrução para fazer o bolo, para fazer a proteína, vai ser o RNA, tá bom? Então, o RNA ele vai ler o que está no código genético, que é o DNA, e vai dizer quais ingredientes, guarda a palavrinha que depois a gente vai usar mais tarde, aminoácidos, eu vou utilizar para produzir uma determinada proteína. Então, eu preciso do DNA, que tem o código, mas eu preciso de alguém que leia este código, que é o RNA, tá? Todas as informações de como o ser vivo vai ser, seja ele um micro-organismo, seja ele uma sequoia gigante, uma baleia, um animal gigantesco, qualquer coisa que você puder imaginar aí que seja vivo, todos têm um código genético, tá bom? Onde são guardadas as informações do funcionamento do indivíduo, do organismo do indivíduo, e também onde está guardado, armazenado ali o funcionamento, as características deste indivíduo. Nucleotídeos. Então, o que são nucleotídeos? Os nucleotídeos são estruturas menores que vão formar o DNA e o RNA. O DNA e o RNA eles vão ser formados no mesmo arcabouço, o mesmo esqueleto, que vai variar ali é a substância que forma, tá? Todo nucleotídeo vai ter um grupo fosfato, que eu estou representando ali por uma bolinha, e usando a letra P dentro dela. Por que estou usando a letra P? Porque em latim, fósforo, a gente escreve com PH, estou usando aqui o símbolo químico do fosfato, do fósforo. O que parece para mim, lembra uma casinha, aquele pentágono ali, ó, pentose. Se você contar, ele tem 5 pontinhas, 5 ângulos, porque tem 5 anéis, tem 5 carbonos ali formando esse carboidrato. Se a pentose é de DNA, DNA começa com qual letra? D. Se a pentose é do DNA, ela é uma dexorribose, a dexorribose. Se a pentose é do RNA, RNA começa com qual letra? R. Então, ela é uma ribose. E as bases nitrogenadas ali, que são A de adenina, T de timina, C de citosina, G de guanina e U de uracila. A gente vai ver isso mais para frente. Então, todo DNA e RNA é formado por uma repetição de várias moléculas menores, que são os nucleotídeos. Todo nucleotídeo tem um grupo fosfato, tem uma pentose que vai diferenciar se é DNA ou RNA. Se for DNA é desoxirribose, se for RNA é uma ribose. E a base nitrogenada também tem umas diferenças ali, mas são essas bases nitrogenadas no geral. Vou parar um pouquinho, eu vou dar continuidade no próximo slide.